Oi, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Luto e espiritualidade é o tema do programa dessa semana com o Ivan e a Ana Paula, que já estão por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVERS. O luto é uma resposta emocional a uma perda. Muitas vezes a gente associa o luto somente à passagem de um ente querido, mas o luto pode ser o fim de um relacionamento ou de um ciclo de convivência na vida, até a perda de um emprego. Mas o que a espiritualidade tem a ver com o processo do luto na vida de uma pessoa? Para falar sobre esse assunto, recebemos Ivan Pinto, que é psicólogo, palestrante, escritor, músico, compositor e idealizador do projeto Curadores de Alma. E Ana Paula Dimmer, que é terapeuta facilitadora de grupos em desenvolvimento pessoal e espiritual no Curadores de Alma, bem como pós-graduada em espiritualidade e estudos da consciência pela PUC Gaúcha. Bem-vindos, então, Ivan e Ana Paula. A gente fez um conceito bem rápido de luto. Complementem esse conceito, então, por favor. Na verdade, essa questão do luto é mais ou menos como está colocado ali, ou seja, é uma perda importante de uma determinada situação que nós temos um vínculo emocional. Então, pode ser a situação, como tu colocaste, de trabalho, de uma situação de um ente querido, ou até de um animal de estimação. Ou seja, tudo aquilo que a gente perde, que tem um impacto emocional importante e que, de alguma forma, faz com que a gente tenha aquela parada, vamos dizer assim, a nível psíquico. Ou seja, nós precisamos transformar, nós precisamos sair de um lugar que nós já estávamos acostumados. Então, por um lado, nós temos esse movimento de perda, de interrupção. Por outro lado, nós vamos ser desafiados a uma nova perspectiva. Então, é mais ou menos isso, assim, ou seja, o luto nos sugere essa transformação, nos sugere essa mudança daquilo que nós estávamos acostumados a fazer. E normalmente o luto ele tem essa relação com algo que se tornou ausente. Né? Então, dentro dessa perspectiva de perda mesmo, né? E ao mesmo tempo em que nós somos, de fato, desafiados a nos colocar de uma forma diferente diante de uma relação, diante de algo que se tinha esse vínculo. Né? Então, essa perspectiva ela passa a ser... a gente muda essa perspectiva, né, de relacionamento com aquilo que se estava posto. E aí que entra, então, o aspecto espiritualidade para vocês. Como é que vocês se relacionam com essa parte do conceito? Na verdade, eu acho que é importante conceituar a questão de espiritualidade também. Né, que sempre há uma diferença importante a ser destacada entre religião e espiritualidade. Espiritualidade é um sentido mais profundo que as pessoas dão para algo que contempla essa totalidade do que somos e do que a vida tem. Então, nós vamos ter essa questão de corpo, de mente, de espírito, trazendo esse sentido do espírito como algo que transcende isso que nós entendemos por matéria, que nós entendemos pelo que é, digamos assim, mais comum na nossa vida. Mas não traz em si uma questão de um conceito religioso, embora muitas vezes dialogue, flerte de alguma forma com as religiões, mas as religiões são formas de expressão disso. Então, onde é que entra essa questão? Bom, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber desses processos e quanto mais eu tiver estruturado dentro de mim a dinâmica de funcionamento da vida, ou seja, uma maneira que eu aprendi a lidar com isso, mais facilidade eu vou ter para conduzir essas situações de luto dentro de mim. Então, quando eu noto que ocorre uma perda e eu me conheço diante disso e eu consigo dar expressão, principalmente para aquele conteúdo emocional que eu sinto diante dessa situação, eu vou conseguindo gerenciar melhor essa situação. E a espiritualidade aqui é uma proposta de autoconhecimento, mas também é uma proposta de fazer com que eu consiga compreender que existe algo maior que eu posso aprender, que eu posso crescer também naquele momento. Porque a vida é uma questão de crescimento sempre, independente de eu estar vivendo algo ou de eu estar perdendo alguma coisa. Para ti, né? Complementa isso? Perfeito. Eu acho que a espiritualidade em si, ela
ela é muito mais ampla, né? A religiosidade, ela é uma forma de se expressar essa espiritualidade. Como é que vocês entendem o luto, a espiritualidade, essa expressão em diferentes culturas e religiões, costumes? Há uma manifestação, todo mundo tem um luto, né, pessoal ou coletivo, mas ele é manifestado de uma forma diferente. Isso não é nem bom nem ruim, apenas né? Apenas fato, né? A gente vê diversas culturas, algumas que trabalham com o luto como uma oportunidade importante e não como uma dor. Aqui no Ocidente, a gente vê muito o luto como uma dor, sabe? No Oriente, não. No Oriente já se vê isso muito mais como uma perspectiva de possibilidades, assim. Então, abriu uma possibilidade nova para mim. Inclusive, em algumas culturas, no Japão, eles chegam a fazer uma festa quando acontece uma morte de um ente querido, por exemplo, porque há uma compreensão de que nós estamos indo para o céu, ou seja, nós estamos indo para um lugar melhor. Independente da questão da morte em si, que o luto tem aspectos muito mais importantes do que a própria morte em si, embora representa uma parte importante de morte do ego. O luto sempre traz uma perda para o ego, uma perda de espaço de expressão, uma perda de um lugar de estar. Então, obviamente, as culturas lidam com isso de forma muito diferente, mas, em resumo, todos nós sentimos o luto como uma perda e como um impacto, mesmo que em algumas culturas seja visto como mais positivo do que em outras. E aqui no Oriente, né, a gente tem eu acho que tem muitas culturas que fazem essa ritualização, né, do luto, e isso nos ajuda a dar fluência, né, para aquilo que a gente está sentindo também diante de diferentes situações. Então, a ritualização, né, onde eu consigo dar expressão para essa dor ou para, enfim, né, como a Iva colocou, são diferentes sentimentos em relação ao luto. Isso nos ajuda muito, né, a sair daquele lugar de uma paralisação para que a gente consiga integrar essa parte da vida que é inerente a nós. No meu caso, muitas vezes o luto de situações vividas se transforma numa canção, porque como eu sou músico, compositor, então eu expresso nas letras, expresso nas melodias, enfim. Mas, na verdade, a grande questão é nós conseguirmos dar expressão. É nós conseguirmos nos conectar com a emoção disso, ou seja, o que eu estou sentindo, e dar algum tipo de expressão a isso, que pode ser uma expressão ritualística, né? Ou pode ser uma expressão artística, ou pode ser apenas uma escrita sobre aquilo que nós estamos sentindo. Inclusive, o fato de nós podermos ler de novo aquilo, ler algumas vezes aquilo que nós expressamos, faz com que a gente consiga perceber uma movimentação interna, que é super importante. O grande problema aqui do luto é quando nós paramos na dor de estar vivendo ele. Aí é onde nós muitas vezes entramos em depressão e tal, a situação realmente se complica. Claro, falando de lutos de coisas importantes, né? Não lutos, pequenos lutos. Por exemplo, quebrou um copo que eu gostava muito lá, que eu ganhei da minha tia, sabe? Isso é um tipo de luto para nós, não é uma perda. Mas são perdas pequenas, não tem tanto impacto. É o processamento da perda, digamos assim. Então, se a gente estiver falando de uma cultura que entende a alma, né, de uma maneira mais ampla, que ela continuaria, talvez essa perda seja ressignificada de uma forma mais tranquila, né? Dessa relação. Existe um ponto muito importante aqui que nós não podemos esquecer, que é a negação. Nós não podemos negar a morte, por exemplo, ou negar a perda, ou negar o luto. Esse é o maior problema sempre. Não dar expressão, e o outro é negar. Então, quando eu nego, né, que existe a morte, ou quando eu nego que existe a perda, e eu tento, de alguma maneira, gerar uma continuidade daquilo, com certeza eu vou ter problemas. Então, por um lado, a espiritualidade nos dá a certeza de que algo continua. Não sabemos exatamente o que é um grande mistério. Na religião se tenta definir o que continua. Na espiritualidade nós temos uma percepção de que algo continua, mas para nós é um grande mistério que, de alguma maneira, nós nos rendemos diante dele.
E vocês entendem que existe um luto físico e emocional também? Se manifesta na forma física e na forma emocional? Como é que isso se interconecta? Sim, na questão física nós vamos processar isso dentro de uma psicossomática. Ou seja, nós vamos ter dores corporais, nós vamos ter manifestações tensionais muito intensas em relação a situações de luto, de perda. E o emocional, bom, ele vai ser tocado basicamente com a questão da tristeza. O ser humano, ao sentir uma perda, ele vai sentir predominantemente tristeza, embora os medos também sejam exacerbados e em alguns momentos se perceba a raiva, que a raiva, na verdade, é um processo reativo. Reativa à tristeza, reativa ao medo. A raiva não é uma emoção que se produz por si, ela é uma emoção geralmente reativa. Então, nós vamos ter isso no corpo, nós vamos ter isso na mente, com certeza, tocando principalmente essa questão do emocional. Eu acho que essa questão de como que eu me proponho a me relacionar com aquilo, né? Porque a partir do momento em que eu me relaciono com algo, eu consigo dialogar com aquilo e ver como que aquilo ressoa em mim também. Porque a partir do momento em que eu não me relaciono, que eu entro nesse processo de negação, eu nego a morte no sentido de me relacionar com ela, mas eu me relaciono com ela internamente, né? Então isso vai se manifestar no meu corpo também. Então, bom, você quer complementar? Eu só diria que nós temos duas formas de manifestar essas questões emocionais e as duas são negativas, uma um pouco pior que a outra. Eu diria que nós temos a perspectiva de introjeção de algo que nos leva a uma implosão, ou seja, aí é que normalmente dentro da psicossomática nós vamos ter o câncer, nós vamos ter infarto, nós vamos ter AVC e tal. E nós temos a explosão, que é quando acontece um processo catártico, ou seja, a pessoa põe para fora aquilo, expressa aquilo num choro, expressa aquilo num processo, às vezes, de verbalização, em alguns casos até mais agressivas. Os dois processos em si são pesados e geram suas consequências, mas, em geral, a grande questão é nós conseguirmos dar expressão e fluência sem conter aquele processo. Porque quando a gente contém aquele processo, nós vamos gerar uma força muito grande e essa força ela vai, de alguma maneira, nos prejudicar, nos impactar mais. Tá, obrigada, então, por hora, Ana e Ivan. O Saúde Mais volta já. A gente vai fazer um breve intervalo, mas já voltamos para falar sobre luto e espiritualidade. O Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre luto e espiritualidade com o psicólogo Ivan Pinto e a facilitadora espiritual Ana Paula Dimmer, do grupo Curadores de Alma. Gente, quais são as fases do luto? Muita gente ouve, né, na psicologia que existem. Essas fases de que forma elas são entendidas? Elas são importantes? O entendimento dessas fases ele é importante, mas elas não são fases que acontecem exatamente ipsis literis em cada caso, né? Nós vamos ter, dependendo muito, e aí entra a questão do desenvolvimento espiritual das pessoas, ou seja, qual é a compreensão que elas têm a respeito da morte, a respeito da perda, sabe? Então, são coisas muito relativas. Mas, em geral, o ser humano passa por processos relacionados, por exemplo, à negação, é um dos pontos. A pessoa nega aquilo que aconteceu, ela não aceita aquilo que aconteceu, ela diz que não entende, mas, na verdade, ela não aceita. As pessoas dão muito aquela expressão do, mas eu não entendo o que aconteceu. Não, na verdade, tu não aceita o que aconteceu. As pessoas passam por tentativas de sublimação, né? Então elas tentam colocar aquela energia, vamos dizer assim, num outro lugar, numa outra perspectiva da vida delas, como se aquilo pudesse resolver aquela lacuna, tentando preencher com alguma outra coisa. E elas acabam chegando a um ponto de aceitação, né, que é o ponto, digamos assim, mais saudável do processo, que é quando eu consigo aceitar que aquilo aconteceu e eu procuro me conhecer, procuro compreender o que acontece comigo naquela situação. Porque a nossa tendência muito é de responsabilização do outro, isso também é uma fase pela situação da perda.
Então, se eu perdi o emprego, o culpado foi o chefe, a empresa. Se eu rompi um relacionamento, o culpado foi o cônjuge. Se alguém morreu, bom, a culpa foi da doença, ou quem sabe até de Deus, que levou esse familiar. Ou seja, a gente faz muito esse processo, né, de um certo deslocamento. Então, acho que a grande questão é eu conseguir olhar para isso, né, e chegar ao ponto de aceitar isso e aí me relacionar com isso como algo que faz parte da minha vida, principalmente percebendo o que em mim isso produziu de fato. A gente tenta encontrar respostas muito simplistas para coisas muito complexas, né? Então, assim, a gente percebe muito o movimento das pessoas de tentar encontrar uma causa, né? E aí entra essa questão de responsabilização do outro, né? Não é um processo que acontece em conjunto comigo, é algo que o outro provocou ou Deus, né, colocou como uma certa provação para que eu, sei lá, supere tal coisa. Então, a gente tem muitas distorções quando a gente fala desse aspecto de dor, porque, na verdade, a dor, né, quando a gente vai trazer esse assunto, a gente nega, a gente faz de tudo para fugir da dor. E isso é uma grande questão e a gente entra em conflito com isso, porque a gente, enquanto que a gente estiver em desenvolvimento, enquanto que a gente estiver crescendo, a dor ela vai fazer parte. Sim. E como é que vocês veem que a espiritualidade, as práticas, diferentes práticas espirituais, aí a gente poderia citar uma oração, a meditação, elas vão ajudar ali no processo de cura? A grande questão é que há a mente serena um pouco, porque é aquela história de que a mente vai parar, né, na ideia de, eu vou meditar, então eu vou parar a mente. Não, a mente nunca para, nem quando a gente dorme. Tanto é que a gente sonha, né? Então, a meditação, a oração, enfim, essas práticas elas nos ajudam a serenar um pouco a mente para abrir espaços dentro de nós. Porque nós precisamos de espaços férteis para rever nossas coisas, para nos rever. A vida exige sempre da gente esse olhar fluente. E a gente tem a tendência de tentar trancar em um ponto. Então, essas práticas nos ajudam a serenar e, por conseguinte, faz com que a gente saia daquele turbilhão mental, daquele looping emocional de quando nós estamos sofrendo e, por conseguinte, nós conseguimos nos abrir para olhar isso por diversas perspectivas e aí ver possibilidades de crescimento, ver possibilidades de outras alternativas diante da situação. E dentro da fluência, a gente tem a impermanência. Né? Então, hoje, se a gente for olhar para a nossa cultura e para a nossa sociedade, a gente tem a venda de que as coisas elas permanecerão sempre as mesmas, né? Ou sempre iguais. E se a gente for observar a própria natureza, né? E, de certa forma, nós também temos uma relação muito forte com isso, nós mudamos. E que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de transformação. Porque senão realmente a gente se coloca dentro de um ponto e a gente adoece justamente porque a gente tenta permanecer sempre da mesma forma. Então, acho que tem algumas implicações psicológicas aí num luto que não é vivido ou mal processado. Com certeza. Sim. Com certeza. Esse é o grande problema, né? Quando nós não processamos um luto. Porque, como eu falei antes, né, sobre fases. Existem diversas fases e varia muito de pessoa para pessoa, a partir da compreensão que ela tem das coisas, outros traumas que ela traz, enfim. Mas a grande questão é que nós precisamos de um processamento desse luto. Esse luto precisa chegar ao ponto de ser aceito na vida, porque o grande problema é quando nós não aceitamos. Né, porque aí, bom, eu fico brigando dentro de mim com uma realidade maior do que eu. Isso é um processo egóico muito intenso e ele vai nos adoecendo, né? Inclusive porque quando eu aceito algo, eu consigo passar para uma próxima etapa, que é a etapa de, bom, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer com a minha vida? Se eu não aceito, eu não consigo fazer essa pergunta, eu não consigo me abrir para isso. E a espiritualidade nos dá esse suporte de conseguir ver possibilidades a partir do autoconhecimento e a partir da presença, inclusive, daquela situação que a gente pensa que se rompeu, mas, na verdade, ela se transformou. A morte, por exemplo, é uma grande transformação, ela não é um fim. As pessoas que a gente ama, de alguma maneira, estão dentro de nós.
independente de nós estarmos fisicamente junto com elas ou não. Vocês já conheceram pessoas assim que não acreditam em nada, não se relacionam de nenhuma maneira com algum tipo de fé e então elas processam o luto de alguma forma diferente? Como é que é isso? A diferença é que realmente a pessoa que não tem nenhum tipo de fé, ela vai buscar essa questão do autoconhecimento, ou seja, ela não traz essa perspectiva da transcendência. Mas o processo em si é muito parecido, ou seja, o que acontece comigo diante disso aqui, como é que eu me relaciono com isso aqui. Inclusive, é bom deixar claro que a pessoa que não tem nenhum tipo de fé, ela tem um processo de espiritualidade. Uhum. É que a gente associa muito a espiritualidade com Deus. E com religião. Né? E com religião. Então, a gente já vem, né, de um aspecto familiar, onde a família traz muito a sua religiosidade, né, ou a sua forma de acreditar ou não acreditar. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, que no Curadores a gente estimula muito, qual é a espiritualidade que vive dentro de ti, a gente já conduz a pessoa para esse contato interno. Então, a gente sai de uma perspectiva externa e a gente faz esse contato interno para que ela consiga buscar a resposta dentro dela, né? E não de alguém que está trazendo uma ideia sobre espiritualidade para ela. Como é que vocês veem a espiritualidade como um sentido de conexão mesmo, pertencimento? Porque são coisas que a gente busca, né, na vida, né? Um grupo para a gente se ver, né? Eu vejo a importância, inclusive a importância dos grupos, tanto é que eu como psicólogo trabalho na clínica, clínica individual, mas eu também trabalho com grupos, assim, porque eu acho muito importante esse processo de tu se ver no outro, ou se ver na relação com o outro e tal. Então, essa busca de uma conexão, em primeiro lugar, ela passa por esse processo de olhar para si em profundidade, de ter essa coragem de se ver, porque a maioria das pessoas vivem tentando negar elas próprias, e com isso elas tentam negar os fatos, elas tentam negar a vida, de alguma forma, no que diz respeito àquilo que não as agrada. E esse é o grande ponto. A vida não foi feita para agradar a gente, a vida é. Então, tem coisas que agradam, tem coisas que desagradam, assim como nas relações com as pessoas. Então, eu vou buscar esse conhecimento de mim de forma mais profunda, e aí está a grande conexão, porque nós temos registros ao longo desse processo de inconsciente, inclusive o inconsciente coletivo, como Jung conceituava, que traz os registros de tudo aquilo que a humanidade viveu ao longo da sua experiência aqui na Terra. E aí sempre vai ter um sentido espiritual ou um sentido religioso de alguma forma. Que é aí onde a gente brinca aquela história do sou ateu, graças a Deus, ou seja, acaba tendo um simbolismo, mesmo que não seja algo compreendido como religioso ou espiritual em si. E esse simbolismo ele precisa ser resgatado, ele precisa ser trabalhado para que eu consiga estabelecer essa conexão e para que eu consiga ter força para gerenciar as situações de dentro de mim, porque a grande questão é integrar o ser humano. E a nossa tendência é viver uma perspectiva fragmentária, e nessa fragmentação é que está o adoecimento. E crianças e adultos lidam de forma diferente, porque tudo isso que a gente fala me parece que é algo adulto, né, já que formou o seu pensamento, o seu repertório de experiências, né? Então, como é que é para as crianças? Porque muitas vezes se protege as crianças da gente contar algumas coisas, lidar com assuntos um pouco mais difíceis de serem explicados. Né? As crianças elas têm um medo instintivo da morte, mas elas não conseguem simbolizar o que é a morte, né? Então, a gente leva a morte de uma forma muito lúdica para as crianças. Então, a gente usa aquela expressão, né, da estrelinha do céu. Então, de alguma forma, a morte, né, fazer essa associação com a noite, fazer essa associação com o escuro, né, com o desconhecido, de alguma forma, introduzir, né, essa linguagem de morte, né, de algo que se transforma na psique da criança. Inclusive é muito importante que a gente não negue para a criança a questão de existir a morte. E essa questão de simbolização é muito importante, porque a criança ela vive uma dificuldade de simbolização de qualquer coisa. E da morte vai ser a mesma coisa. Então, tem pessoas que dizem que o ente querido ou o animalzinho foi viajar, ou foi para o céu, virou estrelinha, sei lá, são símbolos. O que nós não podemos é negar que existe a morte. Então, claro, é difícil de saber qual é o momento em que, por exemplo, se leva uma criança a um velório.
né? Isso é uma coisa delicada. Mas é importante a gente compreender que o processo das perdas e dos lutos na criança, ele vai existir na medida em que a criança lhe tem negado alguma coisa que ela quer. Ou o brinquedo quebra, por exemplo, e ela gostava daquele brinquedo. Tem crianças que choram muito quando cortam as unhas, por exemplo, ou o cabelo. Entende? Ou seja, existe uma noção de perda, existe uma noção instintiva que se manifesta ali. E o principal em relação às crianças é conseguir acolher a dor que elas estão sentindo. Não é dizer para elas que não é nada, que aquilo passa. É abraçá-la mesmo. Acolher, né? Acolher, né? Essa isso, sensação. aquele sentimento que Sim. ela tem ali. Mas o processamento é muito diferente, porque a criança, obviamente, não tem essa parte lógico-racional desenvolvida. Então, ela é instinto emocional. Bom, a gente já está perto do fim do programa, então eu gostaria que vocês deixassem aí as últimas palavras sobre luto e espiritualidade. O que eu gostaria de dizer é busquem profundamente a si mesmo diante de perdas, de lutos. O que tu está sentindo? O que está se passando aí dentro diante dessa possibilidade de transformação? Porque é uma possibilidade de transformação. Só que ao contrário de transformações que a gente busca, muitas vezes as perdas, os lutos, não é algo que a gente buscou, é algo que aconteceu. Então, eu preciso olhar para mim com profundidade em relação a isso, procurando compreender o que se expressa em mim diante disso e como eu posso buscar essa força para prosseguir a vida e não negar a possibilidade de continuar sendo feliz. O que se transforma em mim a partir do momento em que eu vivencio uma perda, né? Seja por uma perda através de um luto de uma pessoa que de fato que faleceu, mas o meu processo de transformação ele também vai passar por um luto, né? Então, quais são as partes minhas também que se transformam, né? A partir do momento em que eu entro em contato com essa transformação profunda de dentro de mim. Tá certo, Ivan. Ana, muito obrigada aí pela presença, pela participação de vocês aqui no programa. Nós que Saúde agradecemos. Mais. E o Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até semana que vem.